Olá, pessoas. Hoje é dia 19 de maio de 2020 no Brasil. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu acho interessante a gente falar sobre esse livro aqui, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro é um clássico da literatura brasileira. Eu tive esse livro na estante da minha casa durante muito tempo, que minha mãe é professora de literatura. E ela deu vários livros dela e depois, quando eu procurei esse livro para ler na minha casa, eu já tinha dado um presente para algum aluno. Mas definitivamente não é um livro para você ler com 17 anos de idade. Não é mesmo. Sabe, tipo, eu lembro que quando eu estava no colegial, a leitura recomendada, né, para o vestibular era esse livro. Eu lembro que eu tentei começar a ler ele, não cheguei até o final. Estou tentando ler ele também agora e eu não cheguei até o final. Tipo, com 17 anos ou com 35 anos, mais ou menos, eu não cheguei no final. Tem outras coisas que eu estou lendo agora. E o que eu posso dizer é que o Brasil narrado nesse livro é o Brasil do século XIX. Eu acredito que esse livro foi publicado em 1880, uma coisa assim. Eu não sei se era 1880 e tantos, mas enfim, se você fizer uma consulta na Wikipédia, você vai ter informação muito mais precisa do que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui é fazer uma narrativa a respeito da minha impressão pessoal como leitor. E eu posso dizer que eu vi um Brasil que é mais ou menos, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente percebe, né, a nossa herança cultural, né? E a nossa herança cultural ela é bem racista, né? A gente não tem uma igualdade material, né, entre o cidadão branco e o cidadão negro. A gente consegue enxergar a nossa elite de hoje, a gente consegue enxergar um pouco dela no século XIX, né, que era um pessoal que já fica muito subjetivo também, né? Então a gente vai falar de linhas gerais da sociedade, né? Mas do tipo aqui você tem uma personagem que é o Brás Cubas e ele está fazendo uma reflexão no leito de morte dele e o livro é dedicado para os vermes que vierem a comer as carnes dele. Então é uma reflexão que um moleque de 17 anos não faz, tá? Não faz. Então, assim, eu acredito que é inapropriado a gente pedir isso para os alunos de colegial. E porque, assim, eu penso bastante em morrer. E eu acho que se você não pensa em morrer e sobre o significado da morte, você está deixando um pedaço importante da sua vida se escoar sem saber a preciosidade que é estar vivo, né? Você vai morrer, tá? Eu também, né? E talvez esse vídeo daqui a 100 anos seja a única coisa que vai sobrar de mim, da minha voz, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, né? Dos meus modos de pensar, sentir e fazer. E a memória póstuma de Brás Cubas é um sujeito que ele tem uma origem um tanto quanto meio nobre, assim, que ele não é propriamente um rei, ele não é propriamente um marquês, ele não é propriamente um duque, mas ele tem alguns parentes importantes no passado e ele herdou, por exemplo, talheres de prata de Portugal, né? A preocupação da família dele era arrumar um bom casamento, no sentido quase que político do termo. Ele foi uma pessoa que foi para Lisboa estudar em Portugal, né? Tipo assim, estudar no estrangeiro. Em 1800 no Brasil não tinha essa opção de você, vou estudar. Isso era muito específico da elite.
era muito específico mesmo. Não existia essa narrativa de hoje de que fala, olha, se você estuda bastante, você pode ir para a faculdade, você vai ser uma pessoa com formação superior, você vai ter um bom trabalho, você vai ter... É engraçado que o Brás Cubas, ele vai para a universidade quando jovem, e ele não consegue, tipo, não explica o que ele é um especialista em, sabe? Parece que ele é um glosador político, o que pode ser que ele é, sei lá, ou formado em direito, ou formado em ciências políticas, ou simplesmente você ficar em Portugal durante alguns anos frequentando a Universidade em Lisboa, era basicamente para você voltar para o Brasil e dizer, falar assim, eu não sou a ralé, sabe? Eu não sou o povão. Eu fui estudar, eu fui ser um gozador, ele entende muito de filosofia grega, né, de mitologia, ele entende Dante Alighieri, né, ele faz referências a clássicos, né, ele faz referência a clássicos gregos, né, a Odisseia de Homero, e ele é o culto, sabe? Ele é aquela figura. Por exemplo, eu não sabia nada de Homero, de Dante com 17 anos de idade. Então, tipo assim, você fica bem por fora se você tiver 17 anos de idade. É, mas aí você consegue perceber que tinha essa postura, né, da elite, né, ter uma visão culta, mas que você não sabia qual era a utilidade daquilo, porque realmente é muito inútil mesmo, sabe? Tipo assim, a gente percebe que ele ficava, que a vida dele é uma inutilidade do caralho, sabe? Tipo assim, que ele tinha um amigo na escola que chamava Quincas Borba e depois esse amigo dele vira um malandro pobre, né, que furta o relógio dele, né? Ele tinha ele fala de uma maneira muito calma assim de como a vida ocorria, o que me dá a impressão que no século XIX no Rio de Janeiro, o livro passa no Rio de Janeiro, a narrativa era totalmente diferente do que tem hoje no Brasil, porque tipo, o tempo lá era diferente, do tipo, as pessoas tinham calma e elas planejavam um jantar, sabe? Isso era tipo a maior parte da vida social das pessoas, né? E é uma elite bem desocupada, né? Ele fala que o pai dele era um produtor de tonéis, né? E assim, e fica nessa história, e tal, e esse cara aí, como é que ele se sustenta, né? Tipo, ele é um grande fazendeiro, mas ele não fala exatamente qual cultura ele produz, né? Ele entende de que tipo de negócio, e no final a coisa fica um tanto quanto, sei lá, ninguém dá para dizer exatamente o que esse cara faz, e eu acho que isso é a cara da elite brasileira do século XIX mesmo. Né? E do tipo, hoje eu acho que tem uma parte da elite brasileira que trabalha efetivamente, isso é uma coisa melhor do que o que era o século XIX. Mas você percebe claramente essa ideia de que o trabalho manual era uma coisa que inferiorizava, né? E era coisa de escravo, né? E esse cara é um senhor de escravo, né? O Brás Cubas é um senhor de escravo, o pai dele também foi. E ele descreve várias coisas. E sim, tem umas coisas tipo assim, por exemplo, a novinha do funk do século XIX no Brasil. Não, não existia funk, né? Que bom. Pelo menos isso era bom, né? Tinha escravatura, mas não tinha funk. Mas ele fala de uma jovem com frescor virginal, né? E aí a gente vê mesmo aquela questão que ele é um homem bem mais velho, né? E ele se cogita realmente casar com a menina de 16 anos, né? E ele deve ter, sei lá, uns 30, uns 40. E ele fala de frescor virginal, né? Hoje as pessoas falam novinha desce até o chão, né? Tipo, algumas coisas pioraram de lá pra cá. Mas... e ele só não casa com a moça porque ela é manca. Né? E ele tem várias reflexões, assim, por exemplo, às vezes ele, quando ele tá morrendo mesmo, quando ele tá tendo febre lá e tá tendo um problema grave, né, ele tá numa pneumonia, ele tem alucinações, né, ele vê o gato dele se transformar no hipopótamo, é bem divertido, é bem engraçado, nesse sentido acho que ele foi até bem, foi um livro bem escrito, sabe? Mas assim, você não tem aquela mesma toada do Gabriel Garcia Marques. Não tem mesmo. Tipo assim, faltou esse fôlego, sabe? Tipo assim, se isso aqui é o melhor que o fundador da Academia de Letras, né, Machado de Assis, conseguia fazer, cara,
vai para Colômbia e lê Gabriel Garcia Marques. É muito mais interessante, assim, você fica muito mais empolgado com aquela leitura, né? Ah, tem méritos? Tem méritos. Fundou a Academia Brasileira de Letra, é um livro clássico, eu gostei de algumas passagens, em algumas passagens eu diria que ele é calmo demais, assim, não tem quase nada acontecendo na história, eu acho que é justamente o objetivo dele de dizer quem foi Brás Cubas foi realmente dizer, olha, minha vida foi um desperdício, né, tipo, eu não fiz nada de interessante, né? Eu nem casei, eu não tive filhos, mas também se eu tivesse poderia ser pior, né? Tipo, eu tive uma infância que eu era um menino travesso que quebrou a cabeça de um escravo. Não sei o que isso significa, né? Mas enfim, é... e, e depois ele foi, estudou na Europa e voltou para o Brasil e ficou numa coisa assim, que ele teve a Virgília, que era a mulher dele, mas também que ele que não era a mulher dele, porque na verdade a Virgília era a mulher do Lobo Neves, né? Que era um amigo dele, né? E que era uma pessoa que tinha mais influência política, que chamou ele para trabalhar e fazer várias coisas, né? E ele ficava sempre nesse romance proibido, né? E eu acho que isso é meio que a essência da existência da maior parte das pessoas, sabe? Tipo assim, a gente não faz exatamente coisas que sejam de grande significado coletivo, né? A gente realmente carece dessas virtudes maiores, né? Que precisa para você ser uma pessoa que é referência para alguma coisa e que ajudou alguém efetivamente, né? Do tipo, não sei, só existe um Alexandre Fleming, né, que inventou a penicilina, né? Tipo, ou tem um Mahatma Gandhi, né? Ah, mas o Martin Luther King também é uma pessoa de grande virtude que fez um processo político de igualdade racial. Aqui você não tem nada de igualdade racial, tá? Aqui realmente você vai ver mesmo que assim, o Brasil era injusto, era escravocrata, as pessoas, mesmo depois de se tornarem livres, ainda deviam uma obrigação moral muito grande, né? Mesmo que você fosse um escravo alforriado, se o seu antigo proprietário aparecesse em alguma ocasião, você devia várias vênias para ele também. Então, assim, você percebe que é uma sociedade rural, é pouco trabalhadora, sabe? Do tipo assim, você não vê as pessoas efetivamente fazendo, por exemplo, os Estados Unidos no século XIX, cara, era uma potência industrial em expansão, colonizando o Oeste e fazendo uma briga gigante com a Espanha para poder tomar o Kansas, o Novo México, a Califórnia e o Texas e tipo 50% do território do que era conhecido como México, né, que era, na verdade, a Espanha, que era uma colônia espanhola. E esse pessoal, nossa, eles montavam linhas de trem, eles investiam muito em educação, eles fundaram várias universidades, né? E o século XIX para os Estados Unidos foi bem conturbado, eles se tornaram uma potência militar nessa época também, né? E eles lutaram uma guerra de secessão, coisa e tal. E aí você olha o Brasil do século XIX, cara, isso aqui era uma pasmaceira, sabe? Nossa, isso aqui era uma pasmaceira. Tipo, a maior preocupação das pessoas era o que vamos jantar, o que o escravo vai servir, e eu vou ficar lá olhando a mulher do Lobo Neves, né? Eu, Brás Cubas, olhar a mulher do Lobo Neves e tal. Então, assim, isso aqui realmente diz muito sobre o nosso país, sabe? Mas não é uma narrativa tão legal quanto Gabriel Garcia Marques, né? Se você não conhece Gabriel Garcia Marques, procure saber.